preparou primeiro o ambiente para colocar que foi o primeiro homem, Adão, né? Ali no jardim. Ele tinha um cuidado para fazer e tem ainda para fazer as coisas perfeitas. E aí ele olhou bem, gente, e viu que Adão estava só, porque ele só chegava na virada da noite, da tarde ali, para encontrar e dar um diálogo com Adão, né? Mas só ele falou assim: Adão tá sozinho. O que eu vou fazer? Vou fazer uma mulher dele. Então eu vou dar um sono para ele, pegar da costela, para você ver que é a importância de uma união, né? Aliança. O esposo e a esposa é uma aliança. Quando eles estão em aliança, eles têm um compromisso um com o outro. Só que do princípio, Deus constituiu para isso, para uma aliança. Por isso que tirou do corpo do homem para fazer a varoa. E ela não tinha nome ainda de Eva, não, gente. Antes da queda, não. Antes da queda, ela chamava varoa, porque do varão foi constituído. Então tem um mistério nisso também, mas aqui não tem jeito de falar tudo. Tinha um elo entre eles. E hoje em dia também tem. Mas por causa do pecado, a gente tem que ter aquele discernimento para compreender o que nós devemos fazer. E se a gente olhar bem, Deus me deu um título para esta passagem de Adão e Eva sobre nunca tome decisão sem antes consultar a mim, que Deus falou, a Deus, né? Nunca tome decisão. Quantas mães estão tomando decisões antes de ir para a oração, decalite ou namassu, antes de ir para o jejum, antes de ir pedir a Deus: Deus, é isso mesmo? Deus, eu amo. Deus, eu gosto. Deus, eu preciso de estar fazendo algo. Mas antes de eu tomar qualquer decisão, eu preciso de saber a sua. Alabachua. Olha, gente, a varoa, que ainda não era Eva, ela conversou com uma cobra, que era o capeta. Por mais a gente pode, levar por este lado que eu vou falar com você, sim. Eu posso olhar e falar assim: Deus constituiu a terra, tudo que há nela, constituiu o varão, me constituiu como varoa. Ela pode ter falado isso pensado, sim. Nós podemos enfatizar assim. E ela pensou assim: não, pode ser que Deus constituiu uma cobra que fala. Mas só que ela não foi consultar ao dono que reconstrói, que constrói, que faz e que desfaz. Andabaçu. Ela foi imediatamente tomando uma decisão e ouvindo quem não era para ouvir. E sabe o que aconteceu? Esqueceu de Deus, que passava toda a virada da tarde para conversar com Adão. Esqueceu do varão dela, que ela podia entrar em conciliação com ele, conversar, porque eles tinham uma aliança e tinha ali uma intimidade pura, mas ela não fez. E isso chuviscou onde? Depois que ela caiu, depois que ela teve que ser expulsa ali, o varão e a varoa, de dentro ali, do mais profundo, daquela coisa deliciosa que Deus armou para ele, que Deus beneficiou eles, que era o jardim do Éden, foi tirado de lá. E em tirar de lá, deu o nome Adão nela de Eva. E tirou, e eles coabitaram um com o outro, e gerou Caim e Abel. O pecado deles, a falta de consultar a Deus ali, respingou na descendência deles, nos filhos Caim e Abel, fazendo com que Caim matasse Abel. A ira, a desobediência, ela faz com que exista morte.
Mas a misericórdia do Senhor foi tão grande na passagem aqui entre eles, que Deus, ele fez com que, quando Abel morreu, passou um tempo, nasceu Sete, que está lá no versículo 25 e 26 do capítulo 4, que é muito bom você ler do 1º ao 4. E nasceu quem? Sete. E esse Sete fez o quê? Nasceu Enos. E através da descendência dali, dos filhos de Sete, é que iniciou a invocar o nome do Senhor. E Deus quebrou aquela maldição, porque começou Enos, que era o filho de Sete, que Sete, a mãe e o pai dele era Eva e Adão. Então, a partir de Sete, foi dando continuidade ali e teve Enos, que foi uma esperança que Deus colocou ali para dar o prosseguimento dele na terra. Vocês podem ler o Gênesis 3:20, Gênesis 3:15 e Gênesis 4:25. Vamos continuar?